A criação de cães, ela deve acabar? Questão pertinente nos dias atuais, hein? Mas antes de você iniciar esse vídeo, eu oriento que busque entender sobre a importância dos movimentos de proteção animal pelo mundo e que continuam sendo importantes para muitos avanços na sociedade no que diz respeito à nossa relação com os animais. Também é de grande importância compreender o que é o bem-estar animal clássico, o utilitarismo clássico e preferencial, o abolicionismo animal e o neo-bem-estarismo ou new welfare. Sem ter um melhor entendimento sobre esses conceitos filosóficos dos movimentos de direitos dos animais e seus interesses e defesas e como eles articulam politicamente, ideologicamente, juridicamente, não se faz possível compreender o que vivenciamos hoje no Brasil e no mundo acerca do que está acontecendo em relação aos animais e na nossa relação com eles. Seja qual for a relação que cada um de nós tenha com os animais. Por isso, nesse vídeo, convido todos vocês a uma breve reflexão sobre algumas dessas questões que envolvem, por exemplo, uma coisa muito batida, a comercialização de vidas. Na afirmação, abre aspas, sou contra comercializar vidas, fecha aspas, nós podemos refletir muitos aspectos, dentre eles, alguns que trago abaixo. De alguma forma, não seriam as nossas vidas comercializadas desde que nascemos? A começar pelo hospital e condições que nascemos, as condições do nosso país e história da nossa família. Mas também não seriam as nossas vidas comercializadas pela indústria farmacêutica, pelas escolas que podemos ou não termos acesso à educação formal, pela própria indústria alimentar, pelo tempo que perdemos nas redes sociais de ser gerado dados e vendidos pelas corporações, e que isso pode englobar ideologias e interesses da indústria, interesses políticos, por exemplo, pela indústria da moda e por aí vai. A lista é longa. Eu também posso entender que a vida é comercializada também, inclusive por semi-celebridades ou políticos que usam o sofrimento dos animais através do ativismo vegano apenas para promover a autopromoção pelo sofrimento dos animais. E assim pedem recursos, Pix e dinheiro, fazendo vaquinha virtual, dinheiro esse que levou seu tempo de vida, sem que vocês tenham nenhum senso crítico e sendo levado apenas pelo apelo emotivo da situação e da necessidade de acreditar que estão fazendo bem. É claro que muitos protetores destinam as verbas arrecadadas de forma correta e a ajudar de fato os animais que muitas vezes se encontram em situações de maus tratos. No entanto, alguns têm como atividade exclusiva a proteção de animais. E nesses casos, não se vê a opinião pública indignada ou o ativismo abolicionista atuando no sentido de afirmação da comercialização de vidas e do sofrimento da vida desses cães. Sabemos de diversas ONGs de proteção animal onde estão ocorrendo maus tratos pelo manejo e de diversos protetores acumuladores onde os maus tratos são frequentes. A sociedade, os políticos e a opinião pública devem estar atentos a isso também. O sensacionalismo midiático e o ativismo ideológico nesses casos parecem ter apenas um lado, o lado de atacar os criadores e adestradores de forma generalizada e de vitimizar ONGs ou protetores, mesmo quando nesses locais e até em canis municipais se constata maus tratos. Deveríamos, então, dessa mesma forma, generalizar que toda proteção animal comete maus tratos? Como vocês fazem? Lógico que não. Lógico que não deveríamos, porque existem protetores sérios e éticos e que procuram praticar o bem-estar animal, assim como criadores de cães e adestradores sérios e éticos. A articulação dos abolicionistas, que usam o neo-bem-estarismo, que a curto prazo defende as ideias do bem-estar animal clássico, mas a longo prazo objetiva o abolicionismo, para alcançar seus objetivos, manipula a opinião pública a comprar a ideia de que eles são moralmente superiores e bons, e os criadores não são. De que somente eles, os abolicionistas, lutam pelo bem-estar animal, e os criadores não lutam. Essa dicotomia é articulada por eles por vários anos em várias esferas da sociedade, principalmente as políticas e jurídicas, bem como muito presente atualmente
em faculdades e pós-graduações da área, fazendo com que tantos jovens profissionais reproduzam essa ideologia e pessoas leigas sejam levadas a enxergar os criadores como seres maus, sádicos, perversos e cruéis. Marginalizar os criadores e adestradores faz parte de um processo de desumanizá-los, ficando assim mais fácil para a opinião pública ser manipulada e atacar os criadores de animais na crença, e de cães, na crença de que estão fazendo o bem. A lista que coloca as nossas vidas num grande comércio, ela é ampla, e elas estão à venda de uma forma muito maior que os cães de criadores sérios e que se preocupam com o melhoramento genético e comportamental das raças, como também do seu bem-estar. E a gente não vê ninguém lutando em relação a isso, como é no meio dos animais. Quanto aos criadores de fundo de quintal e que cometem maus tratos, bom, é senso comum, com certeza eles devem ser averiguados conforme as leis e elas devem ser cumpridas. Ao invés da alienação sobre comercialização de vidas, pois elas existem desde o início da agricultura pela humanidade, talvez até antes, e ao invés de afirmações e legislações extremistas, alienantes e ideológicas, deveria-se compreender a importância dos criadores para a sociedade como um todo e os diversos benefícios que os mesmos trazem aos cães e a bilhões de pessoas no mundo, tanto diretamente como indiretamente, e que não se resume na ideia banalizada e marginalizada de que o criador apenas comercializa a vida. Isso é um equívoco. Então parem de comercializar sofrimento animal. É importante salientar que o cão de companhia, embora não visto como um cão de função, ele também exerce uma função importante, o de cão de companhia. Dessa forma, a visão abolicionista, que vem ressignificada pelo New Welfare ou neo-bem-estar animal, tem uma roupagem de bem-estar, mas objetiva a longo prazo na cessação das raças de cães, como também nega o importante processo de evolução e domesticação dos cães com a humanidade e que continua ocorrendo conosco até hoje, onde nesse processo ambas as espécies desenvolveram relações de altruísmo por reciprocidade e que hoje os nossos cães domésticos dependem em grande parte de nós para essa perpetuação e que essa evolução e domesticação foi diferente em relação a outros animais. Eu vejo essa dependência como um sucesso evolutivo dos cães com a gente, não como uma exploração da humanidade a eles. Até porque ambas as espécies possuem benefícios dessa relação. Portanto, não se enganem. O New Welfare ou o abolicionismo não quer só acabar com os esportes caninos, mas também proibir o direito das pessoas terem cães de companhia. Pois a longo prazo, seu foco é o abolicionismo, que tem como parâmetro o biocentrismo, que não está errado, pois os recursos naturais são limitados mesmos. Mas apoiados num recorte ideológico abolicionista da ciência animal, onde legislações estão mudando baseadas no Tratado de Cambridge sobre ciência e consciência animal. Super importante o Tratado de Cambridge. Mas que o abolicionismo não aceita qualquer outra forma diferente da visão deles, entendem tudo que envolve a relação com os animais como exploração e intenta abolir por completo essa relação. Por isso, abolicionismo. E isso, meu caro amigo, inclui seu pet e a sua relação com eles. É daí esse nome, abolicionismo. Por isso essa luta também é sua, dono, tutor, proprietário de pet, dono de pet shop, o que for, não somente nossa, adestrador e criador. Aos adestradores, donos de daycare, donos de pet shop, fica a orientação. Vocês praticando ou não esportes caninos, criando ou não cães, também estão no alvo e serão atingidos cedo ou tarde, se não começarem a entender esses aspectos e a buscarem as orientações de movimentos filosóficos e jurídicos e se posicionarem, inclusive politicamente, a médio e longo prazo, com estratégias boas. Não se esqueçam, para os abolicionistas, todos vocês são exploradores animais e suas profissões não devem existir. Se atentem que hoje os abolicionistas aprenderam a agir de uma forma mais sutil, onde o neobem-estarismo se faz presente, mais presente na atuação deles. Aos leigos que desconhecem, caem facilmente como massa de manobra, e caem mesmo, pois de fato acreditam que estão lutando e defendendo o bem-estar animal, quando na verdade estão contribuindo a longo prazo e a médio prazo para o abolicionismo, ou seja, estão contribuindo para o fim da própria profissão. Vejo isso também ocorrer nos discursos de adestradores positivistas extremos, onde o entendimento da ciência é igual aos abolicionistas. Eu sou a favor
do bem-estar animal clássico e do utilitarismo preferencial. Sou contra maus tratos. Reconheço que existem criadores que cometem maus tratos e devem ser punidos conforme as leis vigentes, assim como protetores e ONGs, que também cometem maus tratos e devem responder juridicamente. Não há desculpa. Não há desculpa para maus tratos. No entanto, defendo a criação de animais e de cães. E entendo que se faz necessário um melhor desenvolvimento geral a respeito da criação, como também da proteção animal, que está abandonada pelo Estado, sendo esse desenvolvimento jamais abolicionista, mas sim através de diálogos com as classes e aceitação dos diversos pontos de vista, não sendo jamais imposto por político marqueteiro, que nada entende de criação e comportamento animal, atuando como marionete de articulações abolicionistas para angariar votos e popularidade ao público. Vem dar botinada aqui na minha porta, venha. Sou e sempre serei contra o abolicionismo radical e convido todos a estudarem e lerem sobre essas ideologias e a se posicionarem cada vez mais. E vejam que aqui eu não falei sobre protetores, porque são importantes. Muito embora parte da proteção animal esteja ligada ao abolicionismo animal, e a grande maioria é usada assim como massa de manobra, sem sequer ter consciência do tiro no pé que estão dando, ao defender o abolicionismo. Assim, e vem a outra parte, como é um tiro no pé dos criadores e profissionais da área continuarem defendendo os mesmos discursos, posturas de antigamente, que inclusive contribuiu para o contexto que hoje vocês reclamam. Sim, vocês são corresponsáveis e responsáveis também. Ou vocês estudam, se unem e articulam, tanto publicamente, politicamente e juridicamente, da forma como o jogo deve ser e da forma como deve ser jogado, ou sinto dizer, eles estão na frente há muito mais tempo, são mais preparados, mais articulados para o embate. Que tanto os kennel-clubes, como os praticantes de esportes caninos mais expressivos do país, e as entidades, sejam cartorárias ou não, que de forma direta ou indireta representam a classe, desçam sim do seu pedestal e abandonem velhos hábitos de achar que nunca serão atingidos. E se movimentem, saem da inércia, com um posicionamento claro, conciso para a classe e o desenvolvimento dela. Vale lembrar aos adestradores que também precisamos pensar numa representação forte e efetiva, que atue e pense pela classe, pois nós não temos. Vou dizer novamente, se engana um adestrador que pensa que temos. Nós não temos. O que nós temos precisa ser renovado, uma nova liderança que preside e até um novo conceito, uma nova associação, enfim. Está na hora de deixar o ego e o saudosismo de lado e cair sim na realidade. Passou da hora de sair da inércia. Já estão todos atrasados, mas se faz necessário o quê? Agir com inteligência, com planejamento, pensando a médio e a longo prazo. Afinal, antes tarde do que nunca. E aposto que vai ter um monte de abolicionista e ativista detonando nos comentários nesse vídeo. E como os criadores e adestradores são extremamente desunidos, e os abolicionistas sabem disso, vão ter poucos aí compartilhando e vão ter poucos comentando ou até abrindo debate em relação aos ataques que esse vídeo vai ter. Vamos ver. Mas, de alguma forma, peço que compartilhem o vídeo, caso tenham gostado do vídeo e entendido a importância dele para o nosso meio. Valeu, pessoal! Vamos que vamos! Abração a todos!